É claro, isso é importantíssimo, gente, porque se a gente não sabe, a gente acha que dinheiro é separado da vida, né? Assim, eu preciso rezar e dinheiro é outra coisa. Não, é importante a gente saber o quanto a gente, que é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa vida, o que a gente faz com isso, né? A gente sabe lidar, a gente sabe também que isso também deixa a cabeça da gente muitas vezes quente, muita gente não dorme porque não sabe administrar suas finanças, mas aí hoje a gente trouxe uma entrevista muito legal, a gente está recebendo hoje o escritor especialista em finanças, Matheus Machado, que vem dar dicas de como melhorar a vida financeira. Olá, Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. De maneira virtual, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar bastante aí sobre esse tema que, especialmente nessa época do ano, é tão importante para todo mundo. Ai, Matheus, tomara que você possa dar, assim, aquele... Realmente, é uma época do ano que tem muitos impostos, né? Muitas crianças que vão para a escola, lista de material, e aí, do nada, você precisa trocar o pneu do carro, né? Acontecem coisas na sua casa que você precisa fazer uma manutenção, e aí o investimento é necessário. Conta pra gente como a gente deve lidar com o planejamento do orçamento familiar mensalmente. Olha, você começou adiantando muito bem, né? Essa época do ano ela é muito carregada de contas que, por mais que a gente saiba que elas não são imprevisíveis, né? A gente sabe que elas vão acontecer, como o IPVA, o IPTU, o material escolar. Infelizmente, muita gente não se planeja. Então, como que a gente começa a organizar o planejamento, o orçamento familiar, especialmente numa época que tem tanta conta para pagar? O primeiro passo que eu recomendo, e isso é padrão, né, para todos nós, é a gente saber como a gente está gastando o nosso dinheiro e, naturalmente, quanto a gente está gastando. A nutricionista, o nutricionista vai falar para a gente que a gente é aquilo que a gente come, né? Eu gosto de dizer para as pessoas que a gente é aquilo que a gente consome, é aquilo que a gente gasta. Então, é muito importante, primeiro, as pessoas fazerem um controle financeiro, entender quanto eu estou gastando, para onde esse dinheiro está indo, porque é só sabendo como está a minha vida financeira que eu vou conseguir entender de onde eu consigo cortar, quanto eu consigo tirar, né? Lembrando que, como educador financeiro, como especialista, eu não recomendo para ninguém fazer nenhuma radicalidade. Eu vou cortar todos os cafezinhos que eu tomo, eu vou cortar aquela visita para comer um doce na padaria. Não, acho que é uma questão de equilíbrio. É buscar diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali, porque aí a gente vai alcançando uma região onde a gente consegue economizar em algum momento. Não é do dia para a noite, né? Educação financeira é um trabalhinho que a gente precisa persistir e em família. Você falou legal quando pergunta, né, como faz o orçamento familiar, porque a maioria de nós, queridos, a gente quer se organizar. Muito importante, o orçamento, a organização, ela seja em família. Certo, olha aí, Matheus, nós temos, a gente sempre brinca, né? Como nós não ganhamos na mega da virada, nós temos que ter muito cuidado, o dinheirinho que cai na nossa mão, se nós não tivermos essa educação financeira, né? Quando a gente percebe, já não tem mais nada e ainda cheio de dívidas. Então, nós temos aqui alguns valores cristãos muito importantes e como que eles podem nos ajudar no foco para uma vida também sem dívidas, né? Olha, padre, essa pergunta, ela me lembra aí o que vocês mencionaram no início. Às vezes a gente quer separar, por exemplo, dinheiro de fé, a gente quer achar que uma coisa é o dinheiro que eu tenho lá em casa, mas é a minha no dia, quando os nossos valores, nossos princípios, eles estar presentes no dia a dia. Então, como inserir os valores cristãos? Primeiro, entendendo que o dinheiro nunca é senhor da vida da gente. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que a gente possa viver melhor. E a gente vive muito melhor quando a gente coloca também o nosso dinheiro a serviço daquelas pessoas que a gente ama e também daquelas pessoas que precisam mais. Então, trazer os valores cristãos para dentro da nossa vida financeira é, na verdade, entender que o dinheiro é só mais uma ferramenta na minha vida. A gente tem muitos dons, a gente tem muitos talentos e a boa gestão financeira é mais um dom, é mais um talento que a gente precisa lapidar, que a gente precisa usar justamente para a gente promover melhorias, claro, na nossa vida, mas também na vida do próximo.
Meus pais, inclusive, estavam aí em Aparecida ontem, meu irmão com toda a família, e eu comento com as pessoas que até para a gente poder peregrinar, a gente poder visitar Aparecida, poder visitar um santuário que a gente tem vontade de conhecer, a gente precisa se organizar financeiramente. Então, colocar, inclusive, os seus valores e a sua fé a serviço da boa administração financeira. Então, o senhor de repente tem uma vontade, um sonho. Mateus, eu quero muito conhecer determinado lugar, às vezes até fora do Brasil e tudo. Eu tenho certeza que o senhor também precisa olhar para o seu orçamento, né, e se preparar. Então, como que a gente faz isso alinhado com os nossos valores? Por exemplo, não aceitando um trabalho, uma empresa, que eventualmente seja uma empresa que ela roube das pessoas ou que ela vá em desacordo com aquilo que a gente acredita. Mateus, mas às vezes eu não sei, eu preciso do trabalho. Eu sei. Então é por isso que a gente precisa ir construindo isso aos poucos, ir se entendendo e ser uma boa influência dentro do nosso trabalho. O verdadeiro cristão, ele é cristão todo dia, né, em todos os lugares. Ele não é cristão de vez em quando aqui, de vez em quando ali. Ele é cristão no trabalho, ele é cristão na família, ele é cristão também na igreja. Então, essa questão dos valores, que inclusive eu trago muito no livro, eu até trago muitas passagens para mostrar para as pessoas que não existe essa história de que o dinheiro não faz parte da vida do cristão, né? Na verdade, a gente precisa parar de colocar o dinheiro num altar, como se ele fosse algo assim, que eventualmente venha até a competir com Deus ou com a nossa fé. Não. O dinheiro, ele só é mais uma das ferramentas que são colocadas à nossa disposição para que a gente possa servir ainda melhor, viver ainda melhor. Ai, que bom. E sabe, te ouvindo, eu fico pensando, né, Mateus? Às vezes a gente pensa que só os outros têm vida financeira saudável, não é? Assim, parece que só a gente passa uns perrengues, parece que só o nosso dinheiro não dá, né? Parece que só o nosso dinheiro não dá, que a gente tem vontade de fazer umas coisas e só o nosso dinheiro não dá. Parece que nunca vai ter a vida financeira saudável, que a gente sempre quer aquele que sobre, que dê pra gente fazer aquilo que a gente tanto gostaria. Como você falou, né? Não precisa reduzir todo o cafezinho. Mas como é gostoso você poder ficar livre com isso. Explica pra gente, então, o que é uma vida financeira saudável e se tem como, mesmo com dívidas, ter uma vida financeira saudável. Olha, eu vou falar para vocês. Tem algumas dívidas que às vezes as pessoas precisam fazer para que ela consiga, por exemplo, adquirir alguma coisa. Vamos pensar na casa própria. Uma pessoa que às vezes vai comprar a sua primeira casa, seu primeiro imóvel, ela tem que muitas vezes recorrer a um financiamento habitacional. Então, é uma dívida que a gente vai conviver com ela e muitas vezes por 10, 20, até 30 anos, ou até 35, né, que é o limite do financiamento habitacional, mas não significa que aquela dívida vai acabar com a sua paz, vai tirar a sua tranquilidade. Sim. É importante a gente pensar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, financiamento da casa não é dívida. É uma dívida, né? Porque se você deixa de pagar, o banco vai lá e pega seu imóvel. Agora, é importante entender que, apesar de ser uma dívida, desde que você tenha visto se a taxa realmente é uma taxa justa, se o valor da prestação cabe no seu bolso, se o tempo é razoável, se você analisou esses critérios, essa dívida ela vai poder conviver dentro do seu orçamento de maneira muito saudável. Agora, quais dívidas são muito perigosas, viu, Dani? A gente tem que pensar, por exemplo, no agiota. A gente tem que tomar muito cuidado com essas dívidas, que é basicamente pegar o dinheiro com aquele conhecido, ou às vezes que nem é tão conhecido assim, mas que na hora do aperto a gente acaba recorrendo, e depois você está lá pagando uma taxa altíssima de juros para aquela pessoa, e aí sim a gente não tem muita tranquilidade. Então, como que eu reorganizo? Até, se me permite aqui o jabá, né? Por coincidência, acabei de postar no meu Instagram um post sobre dívidas, lá no @MateusFinanças. Porque primeiro a gente tem que entender a nossa dívida. Como é que eu entendo a minha dívida? Eu preciso saber qual que era o valor que eu devia lá atrás, quanto eu ainda devo. Esse residual, muitas vezes, é o que nos assusta. Porque às vezes você pensa, gente, eu já paguei isso tudo e ainda falta isso tudo. Né? Às vezes falta. E aí eu vou entender quais são as taxas que eu tenho. Por quê? Vamos supor, gente, que vocês têm 3 dívidas. E você está com um dinheirinho ali, porque vendeu uma moto, um carro, entrou um dinheiro. E aí você pensa, bom, vou quitar uma. Como definir qual quitar? Se você pensar assim, qual que é o principal critério? O principal critério é a taxa de juros, né, que a gente chama de custo efetivo total. É você pegar juros, encargos, tudo aquilo ali que está incidindo,
e aí você fala assim, bom, essa dívida aqui é a mais cara. Então, vale dizer que a dívida mais cara, pessoal, é a dívida com taxa mais alta e não com valor mais alto. Talvez você ainda deva da sua casa R$100 mil, mas a taxa do banco, ela é mais baixa. Agora, talvez você deva R$20 mil de um carro, mas que a taxa é muito alta. Então, qual escolher pagar primeiro? Falando aqui como professor especialista, olha, mais seria, nesse exemplo, o carro. Olha, Mateus, olha, tanta coisa interessante. Você escreveu um livro, aqui nossa parceira Ave Maria, nós temos a Clarelli também, Clarelli Grupo, o Publishing Group Clarelli. Então, que você possa falar um pouquinho desse livro, fazer uma propaganda rápida, para que as pessoas possam também, as pessoas possam adquirir e saber um pouquinho mais de profundidade, né, sobre esse tema, como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos, né? Obrigado primeiro pelo carinho, viu, padre, e pela oportunidade de poder falar. Bom, esse livro, ele é um livro que nasceu no meio da pandemia, justamente por várias pessoas que foram chegando até mim e muito preocupadas e tudo com a administração dos recursos. E por eu ser católico a vida inteira, já visitei a Aparecida, graças a Deus, incontáveis vezes. E aí eu pensei, gente, como que eu posso chegar até essas pessoas mostrando para elas que dá sim para a gente ter uma vida financeira organizada em alinhamento com a nossa fé. Eu fui durante alguns anos coordenador da Economia de Francisco, um movimento do Papa Francisco para falar de economia e finanças, e o livro ele vem para isso, para mostrar para as pessoas que a gente pode ter uma boa vida financeira, com boa tranquilidade, sem ferir os nossos princípios e os nossos valores. Às vezes a gente adquire tantos livros aí, como Quem Pensa Enriquece, tem até livro que fala, tem até o nome do diabo na capa, enfim, tantos livros buscando uma vida financeira melhor, mas não necessariamente mais saudável. Então esse livro, ele busca trazer esse equilíbrio da nossa fé cristã, católica, para aquelas pessoas que querem ter uma vida financeira mais confortável, mais ajustada, alinhada aos valores, e eles podem encontrar no site da Ave Maria, né, avemaria.com.br, pelas redes sociais, também está disponível, né, em plataformas aí para quem quiser o livro digital, né, o livro virtual, enfim, tá acessível para todo mundo, e fica aí também a minha gratidão, mais uma vez, quem quiser me seguir lá no Instagram, @MateusFinanças, eu também posso depois passar mais informações, se você não conseguiu pegar a tempo. E eu espero que vocês dois aí também, né, leiam o livro e passem para frente aí as boas notícias para as pessoas. Que beleza, tá joia, Mateus Machado, muito obrigado pela sua participação. Este livro também você encontra nas melhores livrarias, vai lá e peça, né, na Paulus, no Santuário, fala, eu quero este livro. Aí eles dão um jeito. Deus abençoe, Mateus, muito obrigado, continue aí com esse sorrisão de Deus, por onde você for, viu? Muita paz, alegria na sua missão. Coisa boa, né, Dani? Tchau, Mateus, obrigado, um grande abraço para você.